Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição número 2, que tem como título O Novo Nascimento. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos em seu ponto número 1 quem era Nicodemos. Aprenderemos sobre a doutrina da regeneração no ponto número 2. E finalizando o nosso estudo, contemplaremos a aula magna teológica ministrada por Jesus a Nicodemos. Ponto número 1 da lição. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu pertencente a um grupo religioso que colocava a lei Torá como principal fundamento de sua fé e crenças, com a preservação das tradições rabínicas judaicas. Entretanto, na prática, ele estava preso a dogmas, rituais e cerimoniais que desviavam a finalidade do sacerdócio. Jesus denunciava com muita veemência a hipocrisia do comportamento moral e espiritual dos escribas e fariseus, que não eram condizentes com a nobre função e missão do sacerdócio ministerial. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 23, versículos 13 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecharam o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Mateus, capítulo 23, ainda, versículos 23 a 33, diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno. Tanto aqui nós vemos esta
veemente denúncia de Jesus com relação à hipocrisia dos fariseus. Nicodemos era o mais nobre mestre professor de Israel, isto dito pelo próprio Senhor Jesus, e também ele era membro do Sinédrio, fazendo parte do conselho judaico dos 70, que era uma espécie de suprema corte da nação israelita. E segundo a tradição, Nicodemos era uma das 3 pessoas mais ricas de Jerusalém, com uma inteligência e capacidade cognitiva admirável. Apesar de sua intelectualidade, riqueza material e de ser um líder religioso respeitável em Israel, havia um vazio na alma de Nicodemos, pois a sua religiosidade não preenchia o seu coração. Assim, Nicodemos foi ao encontro de Jesus à noite, pois a sua religiosidade não preenchia o seu coração. E ele foi a este encontro com Jesus de uma forma escondida de seus pares, para falar com o mestre dos mestres, dizendo-lhe: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. João capítulo 3, versículos 1 a 2 menciona este fato. Então, diante desta assertiva de Nicodemos, aí Jesus, ele revela a doutrina, que nós chamamos a doutrina da regeneração, como uma etapa fundamental para a salvação da condenação eterna, isto é, para a salvação da separação eterna de Deus. Esta é a condenação eterna, separação total e eterna de Deus. Então, Jesus veio para nos salvar desta condenação. E para esta manifestação de Nicodemos, Jesus ele vai responder usando o termo nascer de novo. Então Jesus diz, no versículo 3 de João, capítulo 3, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Vou repetir o que Jesus respondeu a Nicodemos. Na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Vamos falar agora um pouco sobre a doutrina da regeneração. Vamos entender, compreender o que é isto. A regeneração, ela é a transformação que o Espírito Santo realiza em uma pessoa que crê em Jesus como seu Salvador e Senhor. E a partir desta condição, ocorre uma nova vida espiritual. Pois na condição anterior à regeneração, estávamos sempre inclinados para a naturalidade do pecado. Mas se nos tornarmos nascidos de Deus, venceremos o mundo do pecado e verdadeiramente seremos filhos de Deus. Portanto, a regeneração é a transformação que o Espírito Santo realiza em uma pessoa que crê em Jesus como seu Salvador e seu Senhor. João capítulo 1, versículos 12 e 13 diz assim a palavra do Senhor: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 1 ao 4, diz também:
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas o que é nascer de novo? Como disse Jesus, no sentido da regeneração. O que é nascer de novo? Como disse Jesus, no sentido da regeneração. Em primeiro lugar, entenda-se que para crescer, ou melhor, nascer de novo, é imprescindível ser participante da natureza divina. Ou seja, receber em si a vida de Deus. Portanto, uma nova criação. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 2 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria vida e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, quando recebemos Jesus, nós somos transformados, regenerados. É Jesus quem realiza a regeneração no ser humano, sendo este ato regenerativo do ser de uma pessoa exclusiva da ação de Deus, sem qualquer participação do ser humano. Ou seja, o ser humano não participa desta transformação do Espírito Santo sobre si. Jesus disse que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Para que ele coloque então um novo coração em nós. Ou seja, uma total mudança de vida, não no sentido da religiosidade, mas uma transformação da nossa essência, da nossa natureza, no modo de pensar, no modo de se comportar e de agir nos aspectos moral e espiritual. Necessário é nascer de novo. Deus, em Ezequiel, no capítulo 11, versículos 19 ao 20, diz: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Tanto é que Ezequiel fala desta condição de que o Senhor vai colocar um novo coração
um novo espírito dentro desta pessoa, realizando então a regeneração, independente da participação do ser humano. Então ele vai agir, colocar seus decretos e serão, então, colocar seus decretos em nossa mente, em nossa consciência. Então, nós seremos cuidadosos em obedecer às leis do Senhor, à vontade do Senhor. E assim nos tornaremos filhos de Deus, povo de Deus, e o Senhor será o nosso Deus. Deus não nos salvou por causa dos nossos méritos ou de nossas obras, não, ou do nosso esforço, mas foi por causa da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, que ele nos salvou para sermos o quê? Para sermos o seu povo. E ele é o nosso Deus. E esta salvação, ela se faz mediante o lavar regenerador do Espírito Santo em nós. Tito, capítulo 3, versículos 4 ao 6 diz, na carta a Tito, capítulo 3, versículos 4 a 6 diz, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido então à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jeremias capítulo 24, versículo 7 diz, eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Passemos agora ao item 3 da lição. A aula magna teológica ministrada por Jesus. Nós temos como texto base da lição João capítulo 3, versículos 1 ao 9 e o versículo 16. Então vamos agora fazer uma exegese deste texto. Então, diante da declaração de Jesus para Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus disse para Nicodemos, isso no versículo 4 do texto base da lição. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque, Jesus, então, ele a partir daí, ele começa a ministrar uma aula magna de teologia para Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus diz isso no versículo 3. Mas no versículo 4, Nicodemos diz para Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Muitos aqui dizem que Nicodemos não entendeu o que Jesus falou. Mas Nicodemos entendeu perfeitamente o que significa nascer de novo, pois era um mestre da lei, acostumado a interpretar textos, ilustrações, realizar analogias, explicar teologias sistêmicas, mas tomou um choque com a manifestação de Jesus em dizer-lhe, para ver o reino de Deus, necessário é nascer de novo. E isto, quando Jesus disse isto a Nicodemos, pôs à prova tudo o que ele sabia, tudo o que ele conhecia na sua fé e nas suas crenças.
Nicodemos, então, a partir desta palavra do Senhor, quando ele diz que para ver o reino de Deus necessário é nascer de novo, Nicodemos chegou à conclusão de tudo que ele fizera em seu ministério era inútil para ver, entrar e estar no reino de Deus. E assim, com desfaçatez, ele tenta mostrar ao Senhor que não entendeu o que Jesus dissera para ele. É claro, e é óbvio, e é cristalino que Nicodemos sabia que era impossível alguém ir uma segunda vez para o ventre materno e nascer de novo. Nicodemos sabia disso. Jesus, em sua vida, ou melhor, em sua aula, vida e aula, que agora estava a ministrar a Nicodemos, ele se aprofunda neste tema da salvação. E agora diz para Nicodemos, no versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus diz que para ver é preciso nascer de novo. É a regeneração, a transformação pelo Espírito Santo daquela pessoa. Um coração novo, um Espírito do Senhor no coração desta pessoa. Agora, quando ele aprofunda esse tema, dizendo que quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus, a água e o Espírito aqui são os enigmas que Jesus colocou para entrarmos no reino de Deus. Muitos estudiosos, teólogos, biblistas conjecturam que a água representa a simbologia do batismo nas águas, ou propriamente o nascimento humano, quando a bolsa materna se rompe, vindo logo após o nascimento, um nascimento espiritual, do nascimento físico. Estas proposições são reducionistas para a profundidade do ensino de Jesus, quando, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O mestre dos mestres primeiro explicou a regeneração, que em síntese é a transformação do ser humano que Deus opera para que haja uma conversão de suas tendências naturais pecaminosas para uma vitalidade espiritual de comunhão plena com Deus, que foi a primeira parte da conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus agora ele amplia este conceito dizendo que o nascer da água é a palavra de Deus manifesta a toda a humanidade. Esta palavra é que limpa as impurezas espirituais do ser humano, moldando a ser a imagem e semelhança de Cristo. E, na realidade, além disto, o nascer do Espírito é viver sob os domínios do Espírito Santo para sempre e em santificação ser separado do pecado e consagrado a Deus. A água, a palavra de Deus, limpa de forma permanente nossas impurezas espirituais. E o Espírito nos santifica. E aí nós estamos separados do pecado e em consagração total a Deus. Isto é o nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus, ao qual Jesus se referiu. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27, diz assim a palavra do Senhor: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra de Deus,
e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E aqui Jesus fala que a igreja ela está limpa pela ação da água que lava. E esta água é a palavra de Deus. Nós temos também em Ezequiel capítulo 36, livro de Ezequiel capítulo 36, versículo 25 a 27, que diz: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Portanto, aí nós temos um nascer de novo para ver o reino de Deus. Primeiro ensino de Jesus, nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Na sequência da aula, Jesus explica que quem é nascido da carne é carne, ou seja, quem vive em pecado possui a tendência natural de continuar pecando e produzindo as obras desqualificadoras da carne. E aí ele fala em em João capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus falando isso para Nicodemos. E nas obras da carne, nós temos aí Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 25, que diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e prostituição. Agora, quem é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, quem vive sob os domínios do Espírito Santo produz virtudes espirituais do Espírito, que a Bíblia denomina como as qualificações do fruto do Espírito. No versículo de número 22 diz assim, de Gálatas capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também em Espírito. A partir deste ponto, então, urge uma pergunta: o que é ser nascido do Espírito, além da visão de ter sua vida presidida pelo Espírito Santo? Jesus, com maestria, nos ensina com uma analogia ao movimento dos ventos. Quando ele diz a Nicodemos no versículo 8, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não podemos controlar o vento quanto à sua velocidade,
quanto à sua direção, quanto à sua intensidade. O vento aqui representa a obra soberana de Deus, que para muitos ela é invisível, incontrolável, irresistível, imprevisível. Esta é a graça de Deus que nós seres humanos não participamos. Por quê? Pois é Deus quem faz, segundo a sua suprema e soberana vontade, a obra no ser humano. Portanto, ele deixa o vento soprar em sua vida. Jesus termina a sua aula magna com Nicodemos, muito atônito. Nicodemos ficou atônico porque ouviu ensinos dos mestres que nunca ouvira falar em todos os seus anos de ministério. Nicodemos percebeu que estava muito distante de ver e de entrar no reino de Deus. Então ele disse a Jesus: como pode ser estas coisas? Jesus apenas disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entende estas coisas? Demonstrando que os grupos religiosos, o que preservam, melhor dizendo, a religiosidade, estão longe de ver e entrar no reino de Deus. Isto está escrito em João, capítulo 3, versículos 9 ao 10, que é a sequência final da conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus, lá no versículo 16 de João 3, ele revela a natureza e a essência da salvação e da vida eterna quando declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Concluindo então a nossa aula de hoje, nesta lição, vimos que Nicodemos era um fariseu, mestre da lei, muito respeitado pelos israelitas, que viu em Jesus a condição de ser o Filho de Deus e que fazia sinais, prodígios e maravilhas que somente Deus faz. E por isso seu coração despertou a vontade de falar com Jesus. O que o fez numa longa conversa com Jesus à noite. Vimos que Jesus revelou a Nicodemos de início a doutrina da regeneração, que em suma se resume à transformação do ser humano. Isto que Deus opera, esta regeneração, para que haja uma conversão de suas tendências naturais pecaminosas para uma vitalidade espiritual de comunhão plena com Deus. Finalizando o nosso estudo, Jesus ministra uma aula magna teológica a Nicodemos, que em resumo conclui que para uma pessoa ver o reino de Deus não vamos dizer assim, uma utopia. Para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo, ter uma vida transformada por Jesus. Agora, para entrar no reino de Deus, é preciso nascer da água, ser limpo pela palavra de Deus e nascer também do Espírito, ter a vida agora presidida de forma permanente pelo Espírito Santo, separado do pecado e consagrado a Deus. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 3, a verdadeira adoração. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.